Olá, meus amados irmãos da Igreja Presbiteriana de Juazeiro do Norte, no Ceará. Tudo bem com vocês? Olá, pastor Marcos, demais pastores. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O pastor Marcos me convidou para trazer uma mensagem a essa igreja pela celebração que vocês estão tendo agora. E eu, feliz por esse convite, aceitei e aqui estou para trazer essa meditação na palavra a essa igreja amada, essa igreja que tem sido nossa parceira, que tem orado por nós. Nós somos imensamente gratos a Deus pela vida de vocês e que Deus os abençoe, que Deus prospere essa igreja, que ela continue crescendo, que ela continue avançando no cumprimento da missão de fazer novos discípulos para Cristo, aonde ela está e também aonde ela não está. Muito obrigado a todos, pastor, pelo convite, e eu oro a Deus e rogo que essa palavra possa trazer edificação ao coração de vocês. Eu gostaria de convidá-los para abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, do versículo 16 em diante, até o final, até o 20. Diz assim a palavra do Senhor: Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus, aproximando-se deles, e disse: Foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo o que ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua santa palavra lida. Que o Senhor me ajude agora na exposição da mesma, que eu possa expô-la com fidelidade e que a fé dos meus irmãos e irmãs seja alicerçada, fundamentada na verdade da tua palavra e não nas minhas ideias. Guia-me, Senhor, guia-me, Santo Espírito, para que eu possa transmitir a tua palavra com fidelidade aos meus irmãos. E que essa palavra traga desafios, transformações, mudanças, conformações da vida destes irmãos e irmãs ao propósito de Cristo, à missão de Cristo para a sua igreja. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, Pai. Amém. O pastor Marcos me pediu para tratar do tema a igreja e a missão, ou seja, a missão que a igreja recebeu de Cristo. E eu vou me ater a esses versículos que nós lemos de Mateus e tentar expô-los a vocês para tratar da questão da missão da igreja. Às vezes nós escutamos nas igrejas ou nas conferências missionárias, ou até mesmo lemos em livros, as pessoas usando a palavra missão no plural, falando de missões. Missões, vamos orar por missões, vamos contribuir com missões, vamos enviar pessoas para fazer as missões, e assim nós sempre escutamos a igreja ou as pessoas se referindo à palavra missão no plural. Quando eu escuto isso, me vem à mente uma pergunta: de qual missões ou de quais missões nós estamos falando? Na verdade, eu creio que a igreja não tem missões a cumprir. A igreja tem apenas uma missão a cumprir. Quando eu pergunto qual é a missão da igreja, o único texto que nós encontramos Jesus entregando uma missão à igreja é esse texto. Outros também, mas estão paralelos, estão conectados com essa mesma missão. E a missão que a igreja recebeu de Cristo é a missão de fazer discípulos. Essa é a missão. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Essa é a única missão que a igreja recebeu de Cristo.
E talvez nós tenhamos escutado essa palavra, missões no plural, porque a igreja tem confundido talvez as estratégias com a missão. Nós temos diferentes estratégias para o cumprimento dessa missão. Nós temos missionários que estão trabalhando no campo e eles usam, por exemplo, a estratégia do esporte para cumprir a missão de fazer discípulos. Outros usam a estratégia da educação, outros usam a estratégia da saúde, outros usam a estratégia da ação social. Mas todas essas estratégias precisam apontar e cumprir a única missão que Cristo entregou à sua igreja, que é a missão de fazer novos discípulos para Ele. Esta é a missão. E esta missão, ela ocupou um espaço especial no coração de Cristo. Essa missão, ela é importante para Cristo. E nós podemos ver a importância do cumprimento da missão através de alguns aspectos desse texto que nós acabamos de ler. Eu gostaria de trabalhar com vocês esse tema, a importância da missão no coração de Cristo para a sua igreja. Quão importante foi para Cristo que essa missão. Como nós podemos ver essa importância aqui nesse texto que nós acabamos de ler? Bom, primeiramente, nós podemos ver a importância dessa missão para Cristo, para o seu coração, pelo fato dele ter reservado estas palavras como sendo suas últimas palavras, suas palavras de despedidas. Isto revela o quão importante é essa missão para Cristo. Foi lá no passado, quando ele deu essa missão, e continua sendo até hoje no coração do nosso Salvador. As últimas palavras de um homem ou de uma mulher ditas em um contexto de despedida, elas se revestem de um caráter especial, urgente, necessário. E aqui nós vemos Jesus fazendo isso. Jesus reservou intencionalmente estas palavras como sendo as suas últimas palavras para os seus discípulos amados. E quais são as últimas palavras reservadas por Cristo para serem ditas aos seus discípulos? Ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. Estas são as últimas palavras do nosso Senhor, e elas se revestem de um caráter especial. Eu não estou dizendo que isso aqui é mais Bíblia do que o restante da Bíblia, ou que tenha mais autoridade do que o restante das Escrituras. Toda a Escritura é inspirada por Deus, pelo Espírito Santo, e ela é útil para a nossa vida, ela é autoridade para guiar a sua igreja na sua totalidade. Mas também nós não podemos ignorar o fato de que Jesus reservou estas palavras como sendo as suas últimas palavras para serem ditas à sua igreja, né? Jesus, ele está fazendo isso. E eu creio, se eu perguntasse a você também, por exemplo, se você soubesse que você tem apenas 10 horas de vida daqui para frente, o que você faria com estas últimas 10 horas de vida? Com quem você passaria estas últimas 10 horas de vida? O que você diria para essas pessoas nestas últimas 10 horas de vida? Eu penso que, assim como eu, você também escolheria passar estas últimas 10 horas de vida com aquelas pessoas que nós mais amamos. Aquelas pessoas próximas de nós, nossos familiares, né, esposa, esposo, filho, filhas e nossa família, alguns amigos próximos. Se nós soubéssemos que nós teríamos apenas 10 horas de vida, nós chamaríamos eles para nossa casa, para um encontro, para o último encontro, e então ali naquele último encontro nós diríamos para eles aquelas palavras que ocupam
um espaço especial no nosso coração. Nós usaríamos estas últimas horas para reforçar conceitos, valores, princípios que nós gostaríamos que eles nunca esquecessem na vida deles. E o que Jesus está fazendo? Jesus está fazendo exatamente isso. Olha o versículo 16. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Isso é um encontro programado, agendado. Esse é um encontro desejado por Cristo. Cristo intencionalmente desejou passar as suas últimas horas de vida com os seus discípulos amados. E ele reservou para serem ditas como suas últimas palavras, estas palavras. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu vos tenho ordenado, né? A vocês, e estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus marcou esse encontro, Jesus estabeleceu o lugar onde ele iria passar estas últimas horas com os seus discípulos amados, e ele reservou estas palavras como sendo as suas últimas palavras. Isso reveste esta palavra, esse mandamento, essa missão de um caráter especial. Isso mostra o quão importante era essa missão no coração do nosso Redentor. E isso deveria também ocupar o mesmo espaço e ter a mesma importância também no nosso coração. E note, queridos, que estas palavras que foram reservadas estrategicamente, intencionalmente para serem ditas como as suas últimas palavras, elas não são palavras novas, elas não são palavras inéditas, algo que Jesus guardou na manga como uma carta para ser tirada e colocada na mesa no último momento. Não, estas palavras são palavras que Jesus já havia tratado, Jesus já havia ensinado, Jesus já havia batido na tecla desse assunto muitas outras vezes com os discípulos durante os 3 anos de caminhada do discipulado deles. E Jesus já havia dito, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, que vocês vão e deem fruto e o vosso fruto permaneça. Jesus também havia enviado os apóstolos para pregarem, e eles foram, pregaram e retornaram trazendo um relatório. Um pouco mais adiante, Jesus também enviou os 70, com os apóstolos inclusos ali no meio deles, e eles foram de 2 em 2, eles cumpriram a missão, fizeram novos discípulos para Cristo e voltaram alegres. Então eles já estavam sendo ensinados na missão, eles já estavam sendo treinados na prática de como fazer a missão. Era um assunto extremamente conhecido, batido por Cristo com os discípulos. Mas mesmo assim, Jesus decide reservar estas palavras como sendo as suas últimas palavras. E aí, de novo, eu enfatizo que isso reforça o quão importante é a missão de fazer discípulos no coração do nosso Senhor Jesus. E eu, pensando nisso, eu venho à minha mente, se isso é tão importante para Cristo, deveria também ser importante para nós. Se Jesus se preocupou com isso, nós deveríamos também nos preocupar individualmente e também como igreja em cumprir a missão de fazer discípulos para Cristo em todas as nações, como Ele assim nos ordenou, como Ele nos mandou, como a sua palavra nos ensina, como a sua palavra nos orienta nesse texto. Então, meus queridos, eu pergunto a você, é a missão de fazer discípulo algo importante, especial no teu coração, como também foi no coração
do nosso Redentor. Então, esse texto, esta primeira parte nos revela um aspecto da importância da missão no coração do nosso Senhor, e também deveria isso ser importante para nós. O segundo aspecto que revela quão importante é a missão no coração do nosso Senhor Jesus está aqui no versículo de número 18, aonde Jesus diz assim: então Jesus, aproximando-se deles, disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, aí nós temos a entrada da missão em si. Esse versículo 18, nós temos primeiro uma introdução feita por Mateus. Mateus diz, então Jesus, aproximando-se deles, disse. É uma introdução de Mateus, e logo depois vem 2 pontos, aí começam as palavras de Jesus, mas ainda não é a grande comissão, não é o grande mandamento, ainda é aqui uma introdução agora de Cristo, para então ele dar a grande comissão. E o que Jesus está fazendo nesta introdução? Ele disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, aí então ele introduz a grande comissão. Irmãos, a importância do discipulado, a importância da missão de fazer discípulos no coração de Cristo é visto também pelo fato dele invocar a sua autoridade real, cósmica, universal, para então nos dar este mandamento, esta missão. Que coisa tremenda! Nunca antes e nunca depois Jesus invocou a sua autoridade para nos dar um mandamento. Ele está fazendo isso pela primeira e a última vez, e ele reservou intencionalmente, estrategicamente, invocar a sua autoridade para nos dar o mandamento de fazer discípulos para ele, para nos dar a missão da igreja. Isso, mais uma vez, revela o quão importante é a missão da igreja, ou para a igreja, no coração do nosso Senhor Jesus Cristo. E se é importante para ele, deveria também ser importante para nós. Essa invocação da autoridade, ele aqui está dizendo aos seus discípulos, olha, eu já conversei com vocês de muitas formas, eu já conversei com vocês como amigos, eu já conversei com vocês como irmão, eu já conversei com vocês de forma informal, dando conselhos, mandamentos, direções a vocês, mas agora eu vou falar com vocês invocando a minha autoridade real. Ele vai dizer, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos. Ele está dizendo, toda autoridade, os céus me obedecem, as estrelas me obedecem, a terra, tudo que está aqui me obedece, eu sou o Senhor absoluto, eu sou o rei, eu sou o imperador do universo, e como rei, e agora eu estou dando a vocês este mandamento, esta ordem, essa missão. Eu não estou falando com vocês como um amigo, como um irmão, eu estou falando como um rei do universo, e como o único rei do universo, eu ordeno a vocês que vocês cumpram a missão que eu estou entregando a vocês. E quando uma autoridade fala, o que nós devemos fazer? Obedecer. Quando aqui na terra um policial nos dá uma ordem, um delegado, um juiz, um deputado, um prefeito, um presidente, um senador nos dá uma ordem, o que nós fazemos? Nós procuramos acatar, porque é uma autoridade que foi colocada sobre nós. Só que aqui, irmãos, não é um policial, não é um delegado,
não é um prefeito, não é um deputado, um senador ou um presidente. Aqui é o rei do universo. Aqui é o rei de todo o cosmo, dando uma ordem aos seus discípulos, a nós que somos seus discípulos, que nós devemos cumprir a missão que ele nos falou. É o rei dando a sua palavra, é o rei dando a ordem, e os súditos devem então obedecer o que esse rei está mandando. Que coisa tremenda, que bênção poder ver isso. Jesus, como eu disse, nos deu outros mandamentos tão importantes quanto este. Jesus nos deu o grande mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas, mas ele não disse antes: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, amem a Deus como deve ser amado. Ou seja, ele não fez isso. Ele também nos disse que nós deveríamos amar a nós mesmos, nós deveríamos amar o nosso próximo como o segundo maior mandamento. Mas ele não disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Ele não invocou a sua autoridade para nos dar esse mandamento. Ele também nos deu o mandamento de perdoar uns aos outros, mas ele não disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, perdoem-se uns aos outros. Ele não fez isso. Esta é a única vez que Jesus invocou a sua autoridade para então nos dar um mandamento, para então nos dar uma ordem de ir e fazer discípulos para ele. O portanto, ele está conectando essa invocação da autoridade dele, essa declaração da autoridade dele com a grande comissão. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Que coisa tremenda! O rei dando uma ordem aos seus discípulos. E eu pergunto: é Jesus Cristo teu rei? É Jesus Cristo o rei, o Senhor da tua vida? Nós temos duas formas de responder isso. A primeira forma é com palavras. Nós podemos responder, dizer: sim, exatamente, Cristo é o rei da minha vida, ele é o Senhor da minha vida. Mas se nós não estamos obedecendo a ordem, a missão que ele nos entregou, se nós não estamos envolvidos com a missão de fazer discípulos, se nós não estamos levando esse evangelho para fazer discípulos a ninguém, a nenhum dos nossos amigos, familiares, colegas de trabalho, nós estamos respondendo a Jesus não com palavras, mas nós estamos respondendo com atitudes. E as nossas atitudes estão dizendo para Cristo: olha, o Senhor pode mandar no céu e na terra, mas na minha vida mando eu. Eu vivo com as minhas prioridades, eu vivo com a minha agenda, e eu estou muito ocupado, eu não tenho tempo para fazer isso que o Senhor está me mandando. É isso que nós estamos respondendo. Se nesse exato momento você não está envolvido com o discipulado de nenhuma pessoa, onde você está dizendo para Cristo: o Senhor não reina coisa nenhuma na minha vida reina a minha vontade, na minha vida reina as minhas prioridades, na minha vida reina o meu querer. É isso que nós estamos dizendo. E o que Cristo escuta? Nossas palavras ou nossas atitudes? Cristo escuta nossas atitudes, mais do que nossas palavras. Nossas palavras podem ser medidas, podem ser formuladas e ditas como uma verdade, mas ela pode ser apenas palavras, ou serem apenas palavras vazias. Portanto, eu te pergunto: é Jesus o teu rei? Se Jesus é teu rei, o teu rei está te dando uma ordem: faça discípulos de todas as nações. E aqui alguns mitos precisam cair. Primeiro, esse texto, normalmente, quando ele é lido, as pessoas não pensam nelas mesmas. As pessoas, quando leem esse texto, elas pensam no missionário, no evangelista, no pastor. Esse texto foi escrito para essas classes e não para os discípulos de Cristo.
Então nós precisamos tirar isso. Esse texto foi escrito para mim, para você. Esse texto é uma ordem do Rei do Universo. Então, nós que somos discípulos de Cristo, nós somos discípulos em uma missão, nós estamos em uma missão, e a nossa missão é fazer novos discípulos para Cristo. Essa é a missão, a única missão da igreja, e nós temos omitido essa missão, nós temos deixado essa missão em último lugar nas nossas vidas, infelizmente. Outro mito que nós precisamos cair com relação a isso é dizer, pastor, eu não cumpro a missão porque eu não tenho um chamado. Não, todos aqui estão sendo chamados, todos aqui que são discípulos de Cristo estão sendo convocados a cumprirem a missão que Cristo entregou à sua igreja. Especificamente, ele está falando para um grupo menor, os 11 discípulos, os apóstolos, mas eles deveriam fazer isso com outros. Lembre-se que a ordem está sendo dada para os apóstolos, mas ele diz, façam discípulos, façam o que eu fiz com vocês, façam com outros, e outros, e outros, e outros, e outros, até chegar em nós. A missão da igreja é cumprida pelos discípulos, e não por classes ou categorias como missionário, evangelista ou pastor. Nós que somos discípulos de Cristo precisamos cumprir a missão que ele nos entregou. Portanto, meus irmãos, todos nós aqui somos chamados, convocados pelo Rei a fazermos discípulos. Ou outro mito que precisa cair é aquele mito que para cumprir a missão você precisa deixar a sua terra, deixar o seu lugar, ir para um outro lugar, para um outro país, para uma outra cultura. Não, aqui diz, Jesus disse, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Quando Jesus usa essa palavra, todas as nações, na mente onisciente dele, claro, a nação que ele pensava era o Brasil também. Ele te colocou no Brasil, você foi salvo no Brasil, você está no Brasil e essa é a tua nação, a nação que o Senhor te chamou a cumprir a missão de fazer novos discípulos para ele. E ele demanda isso de você como um rei, dando-lhe autoridade. Nós não temos desculpas. Outro mito que também deve cair é dizer, eu estou muito ocupado, eu não tenho tempo de me envolver com isso. Eu queria te dizer que Jesus não está te pedindo para abandonar nada do que você está fazendo. Jesus não está pedindo para você esvaziar a tua agenda. O que Jesus está pedindo não, perdão, ele está ordenando. O que ele está ordenando a você é que você apenas insira na tua agenda a missão de fazer discípulo. Use a sua agenda ocupada, mas vá com uma consciência em cada um dos teus compromissos, que ao ir para aquele compromisso, você não está indo como um homem natural, como um homem ordinário, mas você está indo como um homem ou uma mulher que é discípulo do rei, e o rei te mandou cumprir a missão. E indo naquele compromisso, você vai cumprir a missão e você vai ter oportunidade de semear o evangelho no coração daquelas pessoas aonde você está indo. E você está indo, todo dia você está indo para o seu trabalho, para a sua escola, para a sua faculdade, para a academia, para o supermercado, para o médico, para o advogado, para o mecânico, para o cabeleireiro. Vá com essa consciência, eu sou um discípulo do rei e o rei me mandou fazer discípulo e eu vou obedecer a ordem que o rei me deu, e aonde eu estiver eu vou procurar aproveitar a oportunidade de semear a semente do evangelho no coração de alguém. Que Deus nos dê essa graça de vivermos com essa consciência. Então, se nós assim vivermos, nós não precisamos abandonar nada. Nós só precisamos usar todos os nossos contatos, as nossas redes de relacionamentos, para podermos cumprir a ordem que o rei está nos dando. E o rei também nos coloca, irmãos, que ao dizer toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ele está dizendo também, é debaixo dessa autoridade que você vai.
quando você for e abrir tua boca para cumprir a missão de fazer discípulo, lembre-se, eu investi em você de autoridade. A minha autoridade estará sobre você e eu falarei através de você. O Espírito Santo falará através de você e você será uma bênção e pessoas me conhecerão através de você. Discípulos mais novos serão fortalecidos e crescerão através de você. Ou seja, não importa em qual etapa do discipulado você vai trabalhar, mas você estará trabalhando e cumprindo a minha missão e investido desse poder e dessa autoridade, eu darei a você frutos. Você frutificará para a minha glória e também para a sua felicidade, porque quando nós produzimos frutos, nós nos alegramos, nós nos realizamos como discípulos de Cristo. Essa é a mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês, irmãos amados. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para deixar a essa igreja. A importância da missão de Cristo, a importância da única missão que Cristo entregou à sua igreja se revela, primeiro, pelo fato de que essas palavras foram reservadas como suas últimas palavras, palavras finais, palavras de despedida. Segundo, essas palavras foram dadas debaixo de uma invocação da autoridade real do nosso Senhor e Salvador Jesus. Tudo isso mostra quão importante para Cristo é a missão. E nós, como igreja, deveríamos focar 100% nisto também, para então recebermos o cumprimento da promessa que está contida nesse mandamento. Esse mandamento tem uma promessa. Ele coloca a missão, o mandamento, a ordem, e então ele termina dizendo: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa presença de Cristo conosco, com a igreja, ela só acontecerá se nós cumprirmos a missão que ele entregou a nós. Essa não é uma promessa para quem apenas vai na igreja domingo e o resto da semana vive para o seu próprio interesse, para os seus próprios valores, alvos e objetivos. Não, essa promessa não é para você. Essa promessa é para aquele que vai obedecer a Cristo. A promessa está conectada com a ordem, com o mandamento. E quem obedecer a promessa desfrutará da presença gloriosa de Cristo. Mas você está dizendo: pastor, o senhor está dizendo que Cristo não está comigo? Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que ele condicionou a presença dele, a presença graciosa, gloriosa dele, com aqueles que obedecem o seu mandamento de fazer discípulo. E a prova de que Cristo não está com muitas igrejas é que as igrejas morrem. Mundo afora, nós temos visto igrejas morrendo. Mundo afora, nós temos visto igrejas fechando as portas. Aqui na Nova Zelândia, nós temos igrejas que estão mortas, que estão com as portas fechadas. E eu pergunto: como? Como que uma igreja chega a morrer se ela tem a presença gloriosa, poderosa de Cristo com ela? Se ela tivesse isso, se ela tivesse realmente a presença gloriosa de Cristo, essa igreja não morreria. Mas ela morreu justamente porque ela abandonou a missão. Ela deixou de cumprir a missão e então Cristo também deixou de dar a essa igreja a sua presença revigorante, transformadora, restauradora e renovadora. Que nós possamos pensar nisso, que nós possamos desejar essa presença gloriosa, poderosa de Cristo conosco. Mas esse benefício é para aqueles que cumprem a missão. Então o teu rei te manda: faça discípulos aonde você estiver, na nação que eu te coloquei. Cumpra a missão e faça discípulos e glorifique meu nome e sinta a minha presença gloriosa e abençoadora na tua vida, renovando, dando-te crescimento diário
para que você nunca estagne, nunca estanque na tua fé e venha a esfriar. Deus os abençoe, irmãos. Um forte abraço. Que Deus continue sustentando essa igreja no cumprimento da missão de fazer novos discípulos.